Um escândalo na Boêmia. Um conto de Arthur Conan Doyle. Conto em domínio público. Essa é uma tradução livre. Capítulo 1. Para Sherlock Holmes, ela é sempre a mulher. Raramente o ouvi mencioná-la de outro modo. Aos olhos dele, ela eclipsa e domina todo o sexo. Não é que ele sentisse qualquer emoção semelhante ao amor por Irene Adler. Todas as emoções, e essa especialmente, eram abomináveis para sua mente fria, precisa, mas maravilhosamente equilibrada. Ele era, eu diria, a mais perfeita máquina de raciocínio e observação que o mundo já conheceu. Mas como amante se colocaria em posição falsa. Nunca falava das paixões mais suaves, exceto com zombaria e escárnio. Eram coisas admiráveis para o observador, excelentes para desvendar os motivos e ações dos homens, mas permitir que tais sentimentos interferissem em seu temperamento sensível e finamente ajustado seria introduzir um elemento perturbador que poderia comprometer todos os seus resultados mentais. Um grão de areia em um instrumento sensível ou uma trinca em uma de suas lentes de alta potência não seriam mais perturbadores do que uma forte emoção em sua natureza. E, no entanto, havia apenas uma mulher para ele. E essa mulher era a falecida Irene Adler, de memória duvidosa e questionável. Eu pouco tinha visto Holmes ultimamente. Meu casamento nos afastara. Minha completa felicidade e os interesses domésticos que cercam um homem que se vê pela primeira vez como senhor de sua própria casa absorviam toda a minha atenção. Enquanto Holmes, que odiava toda forma de sociedade com sua alma boêmia, permanecia em nosso alojamento na Baker Street, mergulhando em seus livros antigos e oscilando entre cocaína e a ambição, entre a sonolência do entorpecente e a energia feroz de sua natureza intensa. Continuava, como sempre, profundamente atraído pelo estudo do crime, e ocupava suas imensas faculdades e extraordinário poder de observação em seguir pistas e resolver mistérios que haviam sido abandonados como insolúveis pela Polícia Federal. De tempos em tempos, ouvia algum relato vago de suas atividades, como seu chamado para Odessa no caso do assassinato Trepoff, sua elucidação da tragédia dos irmãos Atkinson em Trincomalee, e finalmente a missão que cumpriu com tanta delicadeza e sucesso para a família reinante de Holanda. Fora esses sinais de atividade, porém, que eu compartilhava com os leitores da imprensa diária, sabia pouco sobre meu antigo amigo e companheiro. Numa noite, era 20 de março de 1888. Voltava de uma visita a um paciente, pois havia retornado à prática civil, quando passei pela Baker Street. Ao passar pela porta que sempre me traz à mente lembranças de meu namoro e dos sombrios eventos de um estudo em vermelho, fui tomado por um forte desejo de rever Holmes e saber como estava utilizando seus dons extraordinários. Seus aposentos estavam intensamente iluminados e, enquanto olhavam para cima, vi sua figura alta e esguia passar 2 vezes em silhueta escura contra a cortina. Ele andava de um lado ao outro do quarto, com a cabeça baixa e as mãos entrelaçadas atrás das costas. Para mim, que conhecia todos os seus hábitos e humores, essa postura falava por si só. Ele estava trabalhando de novo. Saíra dos sonhos induzidos pela droga e estava no encalço de algum novo mistério. Toquei a campainha e fui conduzido ao quarto que fora, em parte, meu no passado. Seu modo não foi efusivo, raramente era, mas penso que ficou contente em me ver. Com poucas palavras, mas com um olhar gentil, indicou a poltrona. Ofereceu-me uma caixa de charutos, apontou o licor e o sifão num canto, e então ficou diante da lareira, analisando-me com seu olhar introspectivo peculiar. O casamento lhe cai bem, disse ele. Acho, Watson, que você engordou 7,5 kg desde que nos vimos. 7? Respondi. De fato, eu diria que um pouco mais. Apenas um pouco, imagino, Watson. E voltou à prática, percebo. Não me disse que pretendia voltar à ativa. E como sabe disso? Eu deduzo. Como sei que tem se molhado bastante ultimamente e que tem uma empregada desajeitada e descuidada? Meu caro Holmes, exclamei. Isso é demais. Certamente teria sido queimado na fogueira há alguns séculos. É verdade que fiz uma caminhada no campus na quinta-feira e voltei imundo. Mas troquei de roupa. Não consigo imaginar como deduziu isso. Quanto a Mary Jane, ela é incorrigível. E minha esposa já lhe deu aviso prévio. Mas, novamente, não vejo como adivinham isso. Ele riu baixinho,
e esfregou as mãos compridas e nervosas. É de uma simplicidade, disse. Meus olhos me dizem que, na parte interna do seu sapato esquerdo, exatamente onde a luz do fogo incide, o couro está riscado por 6 cortes quase paralelos. Obviamente, foram causados por alguém que raspou o barro com descuido. Daí minha dupla dedução. Você andou por lamaçal e tem uma empregada que entrega seus sapatos. Quanto à prática médica, um cavaleiro entra no meu quarto cheirando a iodoformio, com uma mancha de nitrato de prata no dedo indicador direito e um volume do lado direito do chapéu, onde escondeu o estetoscópio. Estou sendo muito burro para não perceber que se trata de um médico em atividade. Eu não consegui conter o riso diante da felicidade com que ele explicava seu processo de dedução. Quando ouço você dar suas razões, comentei, tudo parece tão ridiculamente simples que acho que eu mesmo poderia fazer o mesmo. No entanto, a cada novo exemplo do seu raciocínio fico completamente perdido, até você se explicar. E mesmo assim, acho que meus olhos não são tão bons quanto os seus. Exatamente, respondeu ele, acendendo um cigarro e jogando-se em uma poltrona. Você vê, mas não observa. Há uma diferença clara. Por exemplo, você já viu muitas vezes os degraus que levam do hall até esse quarto, certo? Muitas vezes. Quantas? Ué, centenas de vezes? Então, quantos degraus há? Quantos? Eu não sei. Pois é, você não observou. E, no entanto, viu. É exatamente esse o ponto. Eu sei que há 17 degraus porque vi e observei. A propósito, já que você se interessa por esses pequenos problemas e costuma registrar algumas de minhas experiências triviais, talvez se interesse por isso. Ele jogou sobre a mesa uma folha de papel grosso, levemente rosado. Chegou pelo último correio, disse ele. Leia em voz alta. A nota não tinha data, nem assinatura ou endereço. Apresentar-se a hoje à noite, às 7h45, um cavaleiro que deseja consultá-lo sobre um assunto da mais profunda importância. Seus recentes serviços a uma das casas reais da Europa mostraram que você é alguém em quem se pode confiar com questões de importância que mal podem ser exageradas. Essa reputação lhe chega de todos os lados. Esteja, portanto, em seus aposentos a esta hora, e não estranhe se o visitante usar uma máscara. Isso sim é um mistério, comentei. O que acha que significa? Ainda não tenho dados. É um erro capital teorizar sem dados. Inconscientemente, a gente começa a distorcer os fatos para que se ajustem às teorias, em vez de ajustar as teorias aos fatos. Mas, quanto à carta em si, o que você deduz? Examinei cuidadosamente a caligrafia e o papel sobre o qual for escrita. A pessoa que escreveu provavelmente é rica, observei, tentando imitar os métodos do meu amigo. Um papel como esse não se compra por menos de meia coroa o maço. É especialmente rígido e firme. Especial é a palavra certa, disse Holmes. Não é um papel inglês? Levante contra a luz. Levantei e vi uma grande letra E com uma letra G minúscula. Depois um P e uma grande letra G com um T minúsculo entrelaçados na textura do papel. O que acha disso? Perguntou Holmes. O nome do fabricante, sem dúvida, ou talvez seu monograma? De modo algum. O G com um T minúsculo é de Gesellschaft, que é alemão para companhia. É uma abreviação comum como o nosso LTDA. O P é papier, ou papel. Agora vejamos EG. Vamos dar uma olhada no nosso Gazette Continental. Ele tirou um grosso volume marrom da estante. Eglonitz. Ah, aqui está. Egria. É um lugar de língua alemã na Boêmia, não muito longe de Karlsbad, notável por ser o local da morte de Wassenheim e por suas muitas fábricas de vidro e de papel. Ah, meu caro, o que acha disso? Seus olhos brilharam e ele soltou uma grande e triunfante nuvem azul de fumaça de cigarro. O papel foi feito na Boêmia, declarei. Precisamente. E quem escreveu a carta é alemão. Note a construção peculiar da frase. Essa reputação que a você se chega de todos os lados, um francês ou um russo não escreveria assim.
Só o alemão trata seus verbos com tamanha falta de delicadeza. Resta agora descobrir o que deseja esse alemão que escreve em papel boêmio e prefere usar uma máscara em vez de mostrar o seu rosto. E, se não me engano, aí vem ele para esclarecer todas as nossas dúvidas. Enquanto ele falava, ouviu-se o som nítido de cascos de cavalos e rangido de rodas na calçada, seguido por um forte toque na campainha. Holmes assoviou. Um par de cavalos, pelo som, disse ele. Sim, continuou espiando pela janela. Uma linda carruagem e 2 animais magníficos. 150 guinéas cada um. Há dinheiro nesse caso, Watson, se não houver mais ainda. Acho melhor eu ir embora, Holmes. De jeito nenhum, doutor. Fique onde está. Estou perdido sem meu Boswell. Isso promete ser interessante. Seria uma pena perder. Mas seu cliente, não se preocupe com ele. Posso precisar da sua ajuda. E ele também. Aí vem ele. Sente-se naquela poltrona, doutor, e preste muita atenção. Um passo pesado e arrastado ecoou no corredor, parando diante da porta. Houve então uma batida forte e autoritária. Entre, disse Holmes. Entrou um homem que dificilmente teria menos de 2 metros de altura, com o tórax e os membros de um Hércules. Seu traje era luxuoso, de um luxo que na Inglaterra seria considerado um gosto duvidoso. Faixas pesadas de astracã cruzavam as mangas e a frente de seu casaco duplo, enquanto a capa azul escura jogada sobre os ombros era forrada de seda, cor de fogo e presa sobre o pescoço por um broche com uma única e flamejante berila. Suas botas, que subiam até metade da panturrilha, eram adornadas no alto com pele marrom. O efeito geral era de uma opulência bárbara. Trazia na mão um chapéu de abas largas e no rosto uma máscara preta que cobria do alto da testa até abaixo das maçãs do rosto e parecia ter sido ajustada naquele mesmo instante, pois ainda mantinha a mão levantada até ela. Pela parte inferior do rosto, percebia-se um homem de caráter forte, lábio grosso e caído, e queixo reto e comprido, sugerindo obstinação levada ao extremo. Recebeu a minha carta? Perguntou ele com voz áspera e carregada de sotaque alemão. Avisei que viria. Olhou de um para o outro, como sem saber com quem falar. Por favor, sente-se, disse Holmes. Esse é meu amigo e colega, Dr. Watson, que ocasionalmente tem a gentileza de me auxiliar nos meus casos. A quem tanto tenho a honra de me dirigir, pode me chamar de Conde von Kamm, nobre boêmio. Compreendo que esse cavaleiro, seu amigo, é um homem de honra e discrição, em que posso confiar um assunto de mais extrema importância. Caso contrário, preferiria falar com o Sr. a sós. Levantei-me para sair, mas Holmes segurou meu pulso e me empurrou de volta para a cadeira. É os dois ou nenhum, disse ele. Pode dizer a esse cavaleiro tudo o que me diria. O conde deu de ombros. Então devo começar, disse ele, exigindo que ambos jurem silêncio absoluto por 2 anos. Ao final desse período, o assunto não terá mais importância. No momento, posso afirmar que ele é de tal gravidade que pode influenciar o destino da Europa. Eu prometo, disse Holmes. Eu também, acrescentei. Perdoem a máscara, continuou nosso estranho visitante. A augusta pessoa que me emprega deseja que o agente dela permaneça anônimo e possa confessar de imediato que o título que acabei de apresentar não é exatamente meu. Eu já sabia, disse Holmes secamente. As circunstâncias são exatamente delicadas e é necessário tomar todas as precauções para sufocar algo que possa se tornar um escândalo gigantesco, comprometendo seriamente uma das famílias reais da Europa. Para ser direto, o caso envolve a grande casa de Hohenstein, reis hereditários de Boêmia. Também sabia disso, murmurou Holmes, acomodando-se na poltrona e fechando os olhos. Nosso visitante lançou um olhar de surpresa à figura largada e aparentemente entediada daquele que lhe haviam descrito como o mais perspicaz agente da Europa. Holmes reabriu levemente os olhos e olhou com impaciência para seu imenso cliente. Se Vossa Majestade se
dignar a expor o caso, comentou, poderei aconselhar o melhor. O homem saltou da cadeira e começou a andar de um lado ao outro da sala, tomado por agitação incontrolável. Então, num gesto de desespero, arrancou a máscara e a jogou no chão. Está certo, exclamou. Eu sou o rei. Por que tentar esconder? De fato, murmurou Holmes. Vossa Majestade não precisava dizer nada para que eu soubesse que estava diante de William Gorstaxil Montville-Ormstein, o grão-duque de Castlefastheim e rei hereditário da Boêmia. Mas compreende, disse nosso visitante, voltando a sentar-se e passando a mão pela testa alta e pálida. Não estou acostumado a tratar pessoalmente de assuntos como este. No entanto, o caso é tão delicado que não posso confiar nem mesmo em um agente sem me expor. Vim incógnito de Praga para consultá-lo. Então, por favor, consulte, disse Holmes, fechando novamente os olhos. Os fatos serão os seguintes. Há cerca de 5 anos, durante uma longa estadia em Varsóvia, conheci a famosa aventureira Irene Adler. O nome certamente lhe é familiar. Consulte no meu índice, doutor, murmurou Holmes sem abrir os olhos. Há anos ele mantinha um sistema de arquivamento de tudo que lia sobre pessoas e temas variados, e era difícil nomear qualquer assunto sobre o qual ele não pudesse fornecer informações de imediato. Encontrei a biografia de Irene Adler entre a de um rabino hebreu e a de um comandante naval que escrevera um tratado sobre peixes abissais. Deixe-me ver, disse Holmes. Nascida em Nova Jersey em 1858. Contralto, La Scala, primeira-dama da Ópera Imperial de Varsóvia. Sim! Apontou-se do palco. Vive em Londres, muito bem. Vossa Majestade, pelo que eu entendo, se envolveu com essa jovem, escreveu-lhe cartas comprometedoras e agora deseja recuperá-las. Exatamente. Houve um casamento secreto? Não. Documentos legais? Certidões? Nenhuma. Então, não compreendo. Se essa jovem resolver mostrar as cartas para chantagem ou outro propósito, como poderá provar sua autenticidade? Tem na minha caligrafia. Pode ser falsificada. Está no meu papel de carta pessoal. Pode ter sido roubado. Tem meu selo. Pode ser imitado. Tem uma fotografia minha. Isso pode ter sido comprado. Estamos os dois na fotografia. Oh céus, isso é grave. Vossa Majestade cometeu de fato uma indiscrição. Eu estava louco fora de mim. Comprometeu-se seriamente. Era apenas príncipe herdeiro. É jovem. Tenho apenas 30 anos hoje. Isso precisa ser recuperado. Tentamos e falhamos. Vossa Majestade precisa pagar por ela. Deve ser comprada. Ela não vende. Então será preciso roubá-la. Já tentamos 5 vezes. 2 vezes meus homens invadiram a casa dela e uma vez desviamos sua bagagem durante uma viagem. 2 vezes ela foi abordada na rua. Nenhum resultado. Nenhum sinal da fotografia? Absolutamente nenhum. Holmes riu. É um problema encantador, disse. Mas muito sério para mim, replicou o rei com reprovação. Sem dúvida. E o que ela pretende fazer com a fotografia? Arruinar-me. Como exatamente? Estou prestes a me casar. Eu ouvi falar. Com Clotilde Lehmann von Saxe-Meiningen, segunda filha do rei de Escandinávia. Deve conhecer os princípios rígidos de minha família. Ela mesma é o próprio símbolo de delicadeza. A menor suspeita quanto à minha conduta encerraria o assunto. E Irene Adler? Ameaça enviar fotografia e sei que ela cumprirá. Você não a conhece, mas tem uma alma de aço. Tem o rosto mais belo de todas as mulheres e a mente mais resoluta dos homens. Antes que eu me case com outra mulher, ela é capaz de tudo mesmo. E você tem certeza de que ela ainda não enviou? Absoluta. E por quê? Porque ela disse que o faria no dia que o noivado fosse anunciado publicamente. Isso será na próxima segunda-feira. Então temos 3 dias ainda, disse Holmes bocejando. Que sorte!
Tenho uma ou duas questões urgentes para resolver nesse meio tempo. Vossa Majestade ficará em Londres? Com certeza. Pode me encontrar no Langham, sob o nome de Conde von Ham. Mandarei notícias do progresso, fique tranquilo. Por favor, faça isso. Estarei em local em total ansiedade. E quanto ao pagamento? Tem carta branca. Total? Eu daria até uma província do meu reino para recuperar as fotografias. E para despesas imediatas? O rei tirou debaixo da capa uma pesada bolsa de camurça e a colocou sobre a mesa. 800 libras em ouro e 700 em notas, disse ele. Holmes escreveu um recibo numa folha de seu caderno e entregou ao rei. E o endereço da senhorita? Brun Lodge, Serpentine Avenue, St. John's Wood. Holmes anotou. Mais uma pergunta, disse ele. A fotografia é no formato cabinet? É sim. Então, boa noite, Vossa Majestade. Espero que logo tenhamos boas notícias. Boa noite, Watson. Acrescentou ele enquanto as rodas de carruagem real rolavam rua abaixo. Se puder passar aqui amanhã às 3 da tarde, gostaria de discutir esse pequeno assunto com você. Capítulo 2. Às 3 em ponto eu estava na Baker Street, mas Holmes ainda não havia retornado. A senhoria me informou que ele saíra há pouco depois das 8 da manhã. Ainda assim, sentei-me perto do fogo com a intenção de esperá-lo, por mais tempo que fosse. Eu já estava profundamente interessado no caso, pois apesar de não envolver os elementos sombrios dos crimes que já havia registrado, o tipo da investigação e a posição elevada do cliente conferiam-lhe um caráter único. Na verdade, além da natureza do mistério em si, o que me fascinava era a maneira como Holmes dominava uma situação e aplicava seu raciocínio penetrante. Era um prazer observar seu método, acompanhar a lógica sutil com que ele desembaraçava os mistérios mais intrincados. Eu estava tão acostumado ao seu sucesso invariável que sequer considerava a possibilidade de fracasso. Era quase 4 horas quando a porta se abriu e entrou um cocheiro de aparência ébria, mal vestido de costeletas espessas, rosto avermelhado e roupas em estado lastimável. Por mais que eu estivesse acostumado aos disfarces de Holmes, precisei olhar 3 vezes para reconhecer que era mesmo ele. Com um aceno, desapareceu no quarto e emergiu 5 minutos depois, vestido com seu tradicional terno de tweed e aparência respeitável. Colocando as mãos nos bolsos, esticou as pernas diante do fogo e caiu na risada. Essa foi boa, exclamou. Depois engasgou e riu ainda mais até cair na cadeira mole e rendido. O que houve? É muito engraçado. Tenho certeza de que você nunca adivinharia como passei amanhã, nem o que acabei fazendo. Não faço ideia. Imagino que tenha observado os hábitos e talvez a casa da senhorita Irene Adler. Exatamente, mas o desfecho foi inusitado. Deixe-me contar. Saí de casa pouco depois das 8 da manhã, disfarçado de cocheiro desempregado. Existe uma fraternidade secreta entre os homens do meio equestre. Seja um deles e saberá de tudo. Logo encontrei Brun Lodge, e é uma pequena vila com jardim nos fundos, construída bem próxima da rua, com 2 andares. Fechadura Chubb na porta, sala de estar à direita, bem mobiliada, com janelas longas quase até o chão e aquarelas ridículas trancas inglesas que até uma criança conseguiria abrir. Nos fundos nada notável, exceto que a janela do corredor podia ser alcançada pelo telhado do galpão de carruagens. Dei a volta, examinei tudo de todos os ângulos, mas sem notar nada além disso. E quanto a Irene Adler? Perguntei. Virou a cabeça de todos os homens do bairro. É a criatura mais delicada que já usou um chapéu. Segundo os cocheiros das Serpentine Mills, vive discretamente, canta em concertos, sai para passear às 5 da tarde e volta às 7, pontualmente para jantar. Quase não sai em outros horários, exceto para apresentações. Tem um único visitante homem, mas frequente. Moreno, bonito, arrojado, nunca vai menos de uma vez ao dia, às vezes 2. É um tal de Godfrey Norton, da Ordem dos Advogados. Vê como os cocheiros são ótimos confidentes?
Já o levaram de volta muitas vezes e sabiam tudo sobre ele. Depois de ouvir tudo o que tinham a dizer, e até sobre gente que nem me interessava, eu voltei a circular perto de Briar Lodge e planejar o meu próximo passo. Esse tal Godfrey Norton era claramente uma peça importante, era advogado, o que soava ameaçador. Qual seria a relação deles? Cliente, amigo, amante? Se fosse cliente, talvez ela tivesse entregado a ele a fotografia. Se fosse amante, menos provável. Dependendo disso, eu focaria na casa dela, ou nos escritórios dele. Era um ponto delicado e ampliava o campo de investigação. Eu ainda ponderava sobre isso, prosseguiu Holmes, quando uma carruagem Hanson parou diante de Briar Lodge e um cavalheiro saltou. Era um homem notavelmente bonito, moreno, com feições aquilinas e um bigode. Evidentemente o homem de quem havia me falado. Parecia com pressa, gritou ao cocheiro para esperar e entrou com um ar familiar, mal notando a empregada que abrira a porta. Ficou cerca de meia hora lá dentro, e eu podia vê-lo pelas janelas da sala, andando de um lado para o outro, falando excitadamente e gesticulando. Dela nada vi. Logo ele saiu, ainda mais agitado do que antes. Quando subi a carruagem, tirou um relógio do bolso e olhou atentamente e gritou: "Corra como o diabo! Primeiro para Grosvenor Wake na Regent Street, depois para a igreja de Santa Mônica na Edgware Road. Meia guiné se fizer em 20 minutos. Eles partiram. E eu me perguntava se deveria segui-los, quando surgiu uma pequena carruagem de passeio conduzida por um cocheiro com a gravata torta e o casaco desbotado. Com as presilhas da rédea fora do lugar, ele mal havia parado e ela saiu como um raio da porta da frente e entrou no veículo. Só tive um vislumbre, mas era uma mulher linda, com um rosto pelo qual qualquer homem morreria. "Igreja de Santa Mônica, John!" gritou. "E meia libra se chegar lá em 20 minutos. Eu não podia perder essa. Eu estava decidindo entre correr ou me pendurar atrás da carruagem dela quando passou um Hanson. O condutor hesitou ao me ver tão mal vestido, mas entrei antes que reclamasse. "Igreja de Santa Mônica. Meia libra se chegar em 20 minutos. Eram 25 para meio-dia, então tudo ficou claro. Meu cocheiro correu, acho que nunca fui tão rápido, mas os outros chegaram antes. As duas carruagens estavam diante da igreja quando cheguei. Peguei o homem e entrei correndo. A igreja estava vazia, exceto pelos dois, que eu seguira e um padre de batina, que parecia discutir algo com eles. Estavam os três reunidos diante do altar. Aproximei-me como um curioso qualquer e de repente os três se viraram para mim. E Godfrey Norton veio correndo. "Graças a Deus você serve, venha, venha!" "Mas o quê?" perguntei. "Venha, homem, só faltam 3 minutos ou não será legal." Fui praticamente arrastado ao altar e antes que soubesse o que estava acontecendo, me vi repetindo respostas sussurradas no meu ouvido, atestando coisas que desconhecia e ajudando no casamento de Irene Adler, solteira, com Godfrey Norton, bacharel. Tudo foi muito rápido, ele me agradecia de um lado, ela de outro, e enquanto o padre sorria satisfeito. A posição mais absurda da minha vida. Depois descobri que houve um problema na licença e o padre se recusava a realizar o casamento sem testemunha. Minha chegada o salvou de sair à rua para arranjar um padrinho. A noiva me deu 1 libra de presente, que pretendo usar no meu relógio como lembrança da ocasião. Isso foi inesperado, comentei. E depois? Bem, meus planos foram ameaçados, eles se partiram imediatamente. Eu teria que agir depressa, mas à porta da igreja eles se separaram e ele voltou ao escritório e ela para casa. Ela disse que estaria no parque às 5, como sempre, ao se despedir. Ouvi isso. Eles seguiram em direções opostas e eu fui cuidar dos preparativos. Quais preparativos? Um pouco de carne fria e uma caneca de cerveja, respondeu tocando a campainha. Estive ocupado demais para pensar em comida e devo ficar ainda mais essa noite. A propósito, doutor, vou precisar da sua ajuda. Será um prazer. Não se importa em quebrar a lei? Nem um pouco. Nem correr o risco de ser preso? Por uma boa causa, nunca. Essa é uma causa excelente. Conte comigo. Sabia que podia confiar em você. Mas o que eu devo fazer? Assim que a senhorita Turner trouxer a bandeja, eu explico. Quando ela o fez, e Holmes começou a comer com apetite e continuou. Preciso explicar enquanto como, pois o tempo é curto.
São quase 5. Em 2 horas devemos estar em ação. A senhorita Irene, ou melhor, Madame, retorna de sua volta no parque às 7. Precisamos estar no Brain Lodge para recebê-la. E então? Isso deixa comigo. Já planejei o que vai acontecer. Mas há um ponto no qual insisto. Você não deverá interferir, aconteça o que acontecer, entendido? Eu fico neutro? Não deve fazer nada. Provavelmente haverá uma pequena confusão. Não entre na sala. Vai terminar comigo sendo levado para casa. 4 ou 5 minutos depois, a janela da sala se abrirá. Você deve estar ali, bem próximo. Sim. Deve me observar. Estarei visível. Sim. E quando eu levantar a mão, assim, você jogará para dentro o objeto que vou lhe dar. E ao mesmo tempo gritará fogo! Entendeu? Perfeitamente. Não é nada perigoso, disse, tirando um tubo comprido parecido com um charuto. É só um foguete de fumaça, como todos os que os encanadores usam. Basta acender e jogar. Ao ouvir seu grito, todos vão repetir. Depois disso, caminhe até o final da rua e eu o encontrarei lá em 10 minutos. Foi claro? Devo ficar neutro, ir até a janela, observá-lo, jogar o objeto ao sinal e gritar fogo. Depois esperar na esquina. Exatamente. Tá, pode contar comigo. Excelente. Acho que é hora de me preparar para o novo papel. Retirou-se para o quarto e voltou minutos depois, como um simpático e inocente pastor protestante. Seu chapéu largo, calças folgadas, gravata branca, sorriso compassivo e ar curioso e benevolente eram dignos de um ator. Holmes não era apenas um personagem ao trocar de roupa, ele mudava seu rosto, o corpo e a alma. O teatro perdeu um grande ator, assim como a ciência perdeu um agudo pensador, quando ele virou especialista em crimes. Saímos da Baker Street às 6h15 e chegamos a Serpentine Avenue, 10 minutos antes da hora. Já anoitecia e os lampiões começavam a ser acesos enquanto caminhávamos em frente ao Brain Lodge. A casa era exatamente como eu imaginava, mas a rua era mais movimentada do que esperava. Para um bairro calmo, havia muito movimento. Um grupo de homens mal vestidos fumando no canto, um afiador com sua corda, 2 guardas flertando com uma babá e alguns jovens elegantes passeando com charutos. Veja, disse Holmes. O casamento simplifica tudo. A fotografia agora é uma arma de 2 gumes. É provável que ela não queira que Godfrey Norton veja essa imagem tanto quanto o rei não quer que a princesa veja. Agora a pergunta é, onde está essa fotografia? Onde? De fato. É improvável que ela a carregue consigo. É grande demais para esconder na roupa. E ela sabe que o rei pode mandar revistá-la. Já tentaram 2 vezes, então não deve estar com ela. Talvez no banco ou com o advogado? Pode ser, mas acho que não. Mulheres são naturalmente secretas, preferem guardar seus próprios segredos. Confiaria mais nela mesma do que num banqueiro sujeito a pressões políticas. E ela pretende usá-la em breve. Tem que estar na casa. Mas a casa já foi arrombada 2 vezes. Ah, não souberam procurar. E você vai procurar? Não? O que então? Ela vai me mostrar? Duvido. Não será capaz de evitar, mas ouça, os soldados da carruagem, é ela. Agora siga exatamente as minhas instruções. Enquanto ele falava, o clarão dos faróis de uma carruagem surgiu ao virar da curva da avenida. Era uma pequena e elegante landau que parou diante de Brain Lodge. Quando ela estacionou, um dos homens à toa na esquina correu para abrir a porta, esperando uma gorjeta, mas foi empurrado por outro que teve a mesma ideia. Uma briga feroz começou e os 2 guardas se juntaram a um dos lados, enquanto o afiador de tesouras ficou do outro. Um soco foi desferido e em um instante a senhora que acabara de sair da carruagem foi envolvida por um grupo de homens exaltados e brigando com os punhos e bengalas. Holmes correu para protegê-la, mas assim chegou perto, soltou um grito e caiu no chão, com sangue escorrendo pelo rosto. Com a sua queda, os guardas fugiram para um lado e os vagabundos para o outro, enquanto várias pessoas melhor vestidas, que haviam assistido à confusão sem participar, se aproximaram para ajudar a senhora e socorrer o homem ferido. Irene Adler, assim continuarei a chamá-la, subiu correndo os degraus, mas parou no topo, com sua figura magnífica destacando-se contra a luz do hall, olhando de volta para a rua. O pobre cavaleiro está ferido? Perguntou. Está morto! Gritaram várias vozes. Não, ainda respira, disse outro. Mas a morrer...
antes de chegarem no hospital. É um homem valente, disse uma mulher. Teriam roubado a bolsa e o relógio da senhora se não fosse por ele. Era uma gangue e das bravas. Ah, ele ainda respira, disseram. Ele não pode ficar jogado na rua. Podemos levar para dentro, senhora? Claro, levem para a sala de estar. Há um sofá confortável. Por aqui, por favor. Solenemente levaram Holmes para dentro de Bryan Lodge e o deitaram na sala principal. Enquanto eu ainda observava tudo pela janela. As lâmpadas estavam acesas, mas as cortinas não haviam sido fechadas, de forma que eu podia ver Holmes deitado no sofá. Não sei se ele sentiu algum remorso naquele instante por sua encenação, mas eu, que participava daquele plano, nunca me senti tão envergonhado na vida quanto ao ver a bela mulher com quem conspirávamos e a graça e bondade com quem ela cuidava do homem ferido. Mas seria uma traição imperdoável com Holmes recuar agora da função que ele me confiara. Endureci meu coração, tirei o foguete de fumaça de dentro do casaco. Afinal, pensei, não estamos ferindo-a, apenas impedindo que ela prejudique outra. Holmes já estava sentado no sofá e gesticulava como quem precisava de ar. Uma criada correu e abriu a janela. No mesmo instante, vi Holmes levantar a mão, o sinal combinado, e joguei o foguete pela janela, gritando: "Fogo!" A palavra mal havia saído da minha boca quando toda a multidão, homens elegantes, cocheiros, criadas, uniu-se com o coro. "Fogo!" Nuvens espessas de fumaça invadiram o cômodo e saíram pela janela. Vi figuras correndo e, momentos depois, a voz de Holmes dentro da casa, acalmando-os. Foi alarme falso. Aproveitei o tumulto e escorreguei pela multidão até a esquina da rua. 10 minutos depois, meu amigo apareceu, segurando meu braço, e saímos rapidamente do local. Caminhamos rápido em silêncio por alguns minutos, até virarmos uma rua tão tranquila em direção a Edgware Road. "Você foi perfeito, doutor", disse Holmes. "Nada poderia ter sido melhor. Tudo ocorreu perfeitamente bem. Você conseguiu a fotografia?" "Eu sei onde está." "E como descobriu?" "Ela mesma me mostrou, como eu disse que faria." "Ainda não entendi, Holmes." "Não quero fazer mistério", disse ele, rindo. "Foi simples. Você notou que todos na rua faziam parte do plano? Todos contratados para a noite." Eu já suspeitava. Quando a briga começou, eu tinha um pouco de tinta vermelha na palma da mão. Corri, caí, pus a mão no rosto e virei um pobre ferido. Velho truque. Isso eu imaginei. Daí me levaram para dentro. Ela tinha que me deixar entrar, o que mais poderia fazer? E me colocaram justamente na sala que eu suspeitava, entre a sala e o quarto dela. Eu precisava saber qual dos dois. Me deitaram no sofá, pedi ar, abriram a janela. Aí foi sua vez. E como isso ajudou? Foi tudo. Quando uma mulher acha que sua casa está pegando fogo, seu primeiro instinto é correr para o que mais valoriza. É um impulso poderoso, e já usei isso antes. No caso da substituição de Darlington, e no caso do castelo de Arsworth. Uma mulher casada corre para o bebê, uma solteira para a caixa de joias. Agora estava claro que essa mulher não tinha nada mais precioso do que o que procurávamos. Ela iria pegá-lo. O alarme de incêndio foi perfeito. A fumaça e os gritos abalariam até os nervos mais fortes. Ela respondeu lindamente. A fotografia estava no nicho atrás de um painel deslizante, logo acima do puxador direito da campainha. Ela foi direto até lá. Vi quando puxou pela metade. Quando gritei que era alarme falso, ela recolocou. Olhou o foguete, saiu da sala. E não a vi mais. Levantei, pedi desculpas e saí da casa. Quase tentei pegar foto na hora, mas o cocheiro já havia voltado e me observava. Melhor esperar. Um passo precipitado poderia arruinar tudo. Entendi, mas e agora? Bom, nossa missão está praticamente concluída. Iremos com o rei amanhã cedo. Se quiser vir conosco, seremos levados à sala de estar enquanto esperamos pela senhora, mas é provável que quando ela chegar, não nos encontre, e tampouco a fotografia. Talvez seja gratificante para Sua Majestade recuperá-la com as próprias mãos. E quando vamos? Às 8 da manhã. Ela ainda estará dormindo, assim teremos campo livre. E devemos ser rápidos, pois esse casamento pode mudar tudo na vida dela. Preciso mandar um telegrama ao rei imediatamente. Estávamos diante da porta de Baker Street, quando alguém que parava disse: "Boa noite, Sherlock Holmes." Havia várias pessoas na calçada, mas o cumprimento pareceu vir de um jovem esguio, usando sobretudo que passou
apressado. Já ouvi essa voz antes, disse Holmes, encarando a rua escura. Quem diabo será? Capítulo 3. Pernoitei na Baker Street naquela noite, e pela manhã estávamos tomando nosso café com torradas quando o rei da Boêmia entrou apressadamente no aposento. Conseguiu mesmo? Exclamou, agarrando os ombros de Sherlock Holmes e olhando com ansiedade para o seu rosto. Ainda não. Mas tem esperanças? Tenho. Então vamos, só estou impaciente. Precisamos de um cabriolé. Não, minha carruagem está esperando. Melhor ainda. Descemos e seguimos novamente até Briony Lodge. Irene Adler se casou, comentou Holmes. Casou? Quando isso? Ontem à noite. Mas com quem? Com um advogado inglês chamado Norton. Mas ela não pode amá-lo. Eu espero que ame. Por que diz isso? Porque assim Vossa Majestade não precisará mais se preocupar. Se ela ama o marido, não ama Vossa Majestade. E se não ama Vossa Majestade, não há motivo para atrapalhar os seus planos. É a verdade. Mesmo assim, como eu gostaria que ela fosse do meu nível, que rainha ela teria sido. E mergulhou em um silêncio melancólico, que só foi quebrado quando chegamos à Serpentine Avenue. A porta do Briony Lodge estava aberta, e uma mulher idosa nos esperava nos degraus. Observou-nos com um olhar sarcástico enquanto saíamos da carruagem. Senhor Sherlock Holmes, suponho, disse ela. Eu mesmo, respondeu meu companheiro, olhando-o com surpresa e desconfiança. De fato, minha patroa disse que o senhor provavelmente viria. Ela partiu de manhã com o marido no trem das 5h15 de Charing Cross para o continente. O quê? Holmes deu um passo para trás, pálido de surpresa e frustração. Quer dizer que ela deixou a Inglaterra para nunca mais voltar. Os documentos? Perguntou o rei com voz rouca. Perdemos tudo? Veremos, disse Holmes, e passou pela empregada entrando no salão, seguido por mim e pelo rei. O mobiliário estava em desordem, prateleiras vazias, gavetas abertas, como se alguém tivesse empacotado tudo às pressas antes de partir. Holmes correu até o puxador da campainha, moveu um pequeno painel deslizante, enfiou a mão e retirou uma fotografia e uma carta. A foto era de Irene Adler, vestida de gala. A carta dizia no envelope: ao Sr. Sherlock Holmes, para ser entregue quando solicitado. Meu amigo abriu imediatamente e lemos os três juntos. Era datada da meia-noite anterior e dizia: meu caro Sherlock Holmes, você executou tudo com perfeição. Me enganou completamente. Até o alarme do incêndio, eu não desconfiava de nada. Mas depois, ao perceber como me traí, comecei a pensar. Já haviam me alertado contra o senhor há meses. Disseram que, se o rei contratasse um agente, ele seria você. E me deram seu endereço. Mesmo assim, o senhor conseguiu extrair exatamente o que queria. Mesmo depois de começar a suspeitar, foi difícil desconfiar de um clérigo tão simpático e gentil. Mas, sabe, também fui atriz. Roupas masculinas não são novidade para mim. Muitas vezes uso-as para ter mais liberdade. Mandei John, o cocheiro, vigiá-lo. Subi correndo, vesti minhas roupas de passeio, como as chamam, e desci junto quando você saía. Segui-o até sua casa, e me certifiquei de que realmente era o objeto de interesse do famoso Sherlock Holmes. Então, meio imprudentemente, desejei-lhe boa noite e fui encontrar o meu marido no templo. Achamos melhor fugir ao ser perseguidos por um inimigo tão formidável. Por isso, ao chegar aí, hoje, encontrará o ninho vazio. Quanto à fotografia, seu cliente pode descansar em paz. Amo e sou amada por um homem melhor que ele. O rei pode fazer o que quiser, sem medo de interferência de parte de alguém a quem ele tratou cruelmente. Guardo a foto apenas para minha própria segurança, como uma garantia contra qualquer tentativa futura de me prejudicar. Deixo esta outra, que talvez ele queira ter, sinceramente, Irene Norton, nascida Adler. Mulher, oh que mulher! Exclamou o rei de Boêmia ao terminarmos de ler a carta. Não lhe falei da rapidez e firmeza dela? Que rainha tenha sido. Pena não ser do meu nível. Pelo que vi, ela está em um nível bem diferente do de Vossa Majestade, respondeu Holmes friamente. Lamento não ter conseguido trazer-lhe um desfecho mais favorável. Ao contrário, meu caro senhor, exclamou o rei. Nada poderia ter sido melhor. Sei que ela cumprirá com sua palavra. A fotografia está tão segura quanto se estivesse no fogo. Eu fico feliz em ouvir isso.
Estou imensamente de dívida com o senhor. Por favor, diga como posso recompensá-lo. Este anel? Vossa Majestade possui algo que o valoriza ainda mais, na verdade, disse Holmes. Basta dizer o que é. Esta fotografia. O rei arregalou os olhos, surpreso. Fotografia de Irene? Mas é claro, se desejar. Agradeço, Majestade. Então, não há nada mais a tratar. Desejo-lhe um ótimo dia. Holmes fez uma reverência e, sem apertar a mão estendida pelo rei, partiu comigo em direção ao nosso lar. E assim terminou o escândalo que quase abalou o reino de Boêmia. E a história que marcou a única vez em que os planos de Sherlock Holmes foram superados pela astúcia de uma mulher. Ele costumava fazer piadas sobre a inteligência feminina, mas desde este dia nunca mais o ouvi brincar sobre o assunto. E quando fala de Irene Adler, ou se refere à fotografia, é sempre com respeito, chamando-a simplesmente de a mulher.